E aí, tudo bem contigo? Professor Fabiano Pereira por aqui, para mais um vídeo com o objetivo de proporcionar uma preparação para concursos públicos muito mais leve e para facilitar o seu caminho rumo à aprovação. Esses dias eu fiz uma enquete lá no meu Instagram e nessa enquete os alunos pediram para eu falar sobre memorização no próximo vídeo que eu fosse postar no canal do YouTube. E este é o próximo vídeo. Então hoje nós vamos falar sobre memorização. Só que antes, eu quero só te avisar o seguinte: se você não está me seguindo no Instagram, dá uma pausa aí agora. Aqui embaixo eu deixei o endereço, viu? É @professor F de Fabiano P de Pereira. Vai lá no Instagram que você não está me seguindo, você está perdendo muito conteúdo de qualidade, gratuitamente, 0800, e que vai te ajudar demais nesse seu processo de preparação. Mas o fato é o seguinte, vamos falar um pouquinho sobre memorização. Gente, se você estuda, chega na hora da prova, você não consegue se lembrar de grande parte do conteúdo que foi estudado, o seu problema provavelmente está relacionado à memorização. Então, durante todo o processo de preparação para o concurso público, talvez a memorização seja o aspecto mais importante. Porque de nada adianta estudar 8, 10, 12, 14 horas brutas por dia se você não consegue memorizar aquele conteúdo que está sendo estudado. Concorda comigo? E quanto mais você insiste em estudar, sabendo que não está conseguindo memorizar o conteúdo, mais ansioso, ansiosa você fica, você começa a ficar muito estressado, muito irritado. E isso é extremamente normal, porque você está vendo que você está se dedicando, você está estudando, fazendo a sua parte, mas o resultado não vem. Então, se você, por acaso, já passou ou está passando por isso, a minha dica é: comece a desenvolver e aplicar técnicas de memorização. É isso que vai te levar do patamar onde você está para a aprovação. Técnicas de memorização do conteúdo. Vamos lá. O primeiro passo para você aplicar técnicas de memorização, para você conseguir se desenvolver e conseguir mandar as informações para sua memória de longo prazo é: quando você recepciona informações, você tem que encontrar uma maneira de deixar claro para o seu cérebro que aquela informação é importante. Por quê? Porque as informações que o seu cérebro recepciona e que ele entende que não são importantes, ele joga, ele transfere para a memória de curto prazo. Então essas informações que vão para a memória de curto prazo significa que elas vão ser apagadas daqui a algumas horas. Você não vai se lembrar mais. Mas não é possível, professor, você está doido. Gente, isso tem que acontecer. Porque imagine só, pega o seu feed do Instagram, e aí todo dia você vai no feed do Instagram, ó o dedinho, né? Tchá, 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 tchá. Agora eu vou no Facebook. Tchá, 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 tchá. Cara, já pensou se você se lembra de todos os posts que você viu ali no Instagram, no Facebook, inclusive pessoas que você nunca viu na vida? Já pensou se você se lembrasse de tudo isso? Você ia explodir de tanta informação. Então o seu cérebro começa a selecionar. Isso aqui é importante, isso aqui não é, isso aqui é importante, isso aqui não é. O que não é, memória de curto prazo. O que é importante, memória de longo prazo. Então você já sabe como é que funciona, basicamente, didaticamente, o seu cérebro no processo de memorização. Sendo assim, primeiro passo: mostrar que a informação é importante. Para você mostrar para ele que a informação é importante, você tem que dar prioridade. Você tem que analisar, assimilar essa informação. O que eu vejo muito é o seguinte: às vezes você está lá no Estratégia assistindo uma aula minha, né? Tem várias aulas ao vivo lá, gratuitas no Estratégia. E aí, você está em sua casa assistindo a videoaula, né? Oh, esse professor, rapaz, mas ele sabe desse conteúdo, né? Oh, estou entendendo tudo que ele está falando. Chega na hora da prova, você não se lembra do conteúdo que eu te apresentei e que você teve aquela consciência de que sabia tudo e tinha compreendido tudo que eu estava falando. Mas como é que pode? Porque você não deu relevância. Você não mostrou para o seu cérebro que aquilo era importante. Então aquelas informações que são mais óbvias e que você consegue entender com muito mais clareza quando são apresentadas pelo professor, talvez são informações que você não consiga se lembrar no dia da prova. Porque é tão óbvio, ficou tão claro para você, que você não se preocupou mais em ter acesso a essa informação. Assistiu uma vez e deixou de lado. Não, já sei que não vou preocupar com isso mais não. Esqueceu. Então, independentemente de qual é o conteúdo que você está recepcionando, deixe bem claro para o seu cérebro que esse conteúdo é importante.
Existem várias maneiras de se fazer isso. Vou te trazer as maneiras mais básicas aqui. Primeiro, interaja com a informação. O que é interagir com a informação? É você, por exemplo, o professor acabou de falar, vamos supor que eu estou te ministrando uma aula sobre direito administrativo. Acabei de falar o seguinte, ó, os atos da administração pública gozam do atributo da presunção de legitimidade. Presunção de legitimidade significa o seguinte, quando a administração pública edita um ato, presume-se que o agente público não erra. Presume-se que o agente público edita os atos em conformidade com a lei. Isso eu falando, e você está só ouvindo. Beleza. Ah, então tá, beleza, tranquilo. Aí eu comecei a falar sobre auto-executoriedade. Você não fez uma anotação sequer, você não chegou sequer a pensar nessa informação. Só recepcionou. Ah, beleza, falou, tá falado. É isso aí, entendi. Você não fez anotação sequer, não chegou sequer a refletir sobre a informação. Vai para a memória de curto prazo. Provavelmente. Provavelmente. Então, naquele momento, primeiro, anotaçãozinha básica. Gente, básico. Presunção de legitimidade. Escreve assim, presunção de legitimidade, setinha. Os atos são presumivelmente ditados em conformidade com a lei. Pronto. Ou então, presunção de legitimidade. Escreve só, atributos embaixo. Presunção de legitimidade, setinha. Editados em conformidade com a lei. Pronto. Ou então, lei. Não interessa. Mas alguma coisa você escreveu sobre aquilo. Quer dizer, opa, não é que a mão do Fabiano parou para escrever sobre isso? Então, quer dizer que isso deve ser importante para ele. Porque você não ia parar para escrever sobre isso. Escreveu um pouquinho, é verdade, né? Você colocou assim, presunção de legitimidade, setinha, lei. Mas isso deve ser importante para ele. Eu vou deixar isso aqui na memória de médio prazo. Vamos ver se ele vai voltar a tocar nesse assunto. Opa, já melhorou. Não ia para memória de curto prazo? Agora foi para memória de médio prazo. Já melhorou, já é um ganho. Às vezes, você acabou de ouvir isso do professor, o que você faz? Ato administrativo é presumivelmente legítimo porque é editado em conformidade com a lei. Já imagina um agente público editando uma lei. Já imagina alguma situação automaticamente sobre aquilo. Eu estou aqui assistindo a aula, né? Estou imaginando assim. Ó, imagine Doquinha, que é meu amigo, que hoje ele trabalha no IBAMA. Aí ele chegou para o madeireiro e falou assim, ó madeireiro, você tem que cumprir esse ato aí, porque esse ato foi editado em conformidade com a lei. O madeireiro chegou, deu um tapa na cara dele. Pá! Que cumprir ato, que, moço? Não tem nada de cumprir ato aqui, não. Cara, já parei para refletir sobre a informação. Ah, Fabiano, fala sério, você também pegou pesado. Esse exemplo é esdrúxulo, exemplo ridículo, horrível. E daí? Eu não tô querendo que você se lembre, não, meu amigo. Esse exemplo é meu. Se é esdrúxulo para você, esse exemplo é meu, não é seu. Tá entendendo? Tem que ser importante para mim e não para você. Então, por mais idiota, por mais infantil, por mais esdrúxulo, por mais impossível e improvável que o exemplo possa parecer, é o que você precisa. E quanto mais tudo isso, mais eficaz esse exemplo vai ser. Esse é o grande diferencial, cara. Porque o seu cérebro, imagina alguém bater na cara do outro, pá! Você não manda nada aqui não, você é servidor público aqui, manda sua bandeirinha, a motosserra aqui, ó, mostrando a motosserra pra ele. Cara, você vai lembrar isso pra sempre. Imagina a sua vida se você se deparasse com essa situação. Você ia lembrar disso pra sempre? Meu Deus do céu, o mundo tá acabando, o cara bateu na cara do servidor público e bamba. Você nunca ia esquecer disso. Só que o seu cérebro não sabe o que é verdadeiro e o que é real. Pra ele, você mentalizou tanto aquilo que é real. Impactou. Você vai gravar. Tá entendendo? Essa aí não vai nem pra memória de médio prazo, não. Essa já vai pra memória de longo prazo. Só que mesmo as memórias de longo prazo podem cair no esquecimento. Mesmo as memórias de longo prazo podem cair no esquecimento. Então não adianta também você fazer todo esse trabalho no momento de absorção da informação e simplesmente nunca mais ter acesso a essas informações. Por quê? A chance de você se lembrar disso é muito grande. Só que você tem um arquivo de memória de curto prazo, um arquivo de memória de médio prazo e um arquivo de memória de longo prazo. Essa, ótimo, já foi para o arquivo de memória de longo prazo. Só que o seu arquivo também, cara, é gigantesco. No dia da prova, você tem que saber em qual gaveta você guardou esse arquivo da memória de longo prazo. Esse aí, do cara batendo na cara do outro do IBAMA, do servidor do IBAMA. Falando que o ato não está de presunção de legitimidade, não, porque ele é que manda e tal. Você tem que saber onde você guardou isso. Aí vem uma segunda etapa, um segundo passo, que é para você saber
onde você guardou essa informação dentro da memória de longo prazo. Ótimo, ela está lá. Menos mal porque ela não foi para a memória de curto prazo. Se ela tivesse memória de curto prazo, ela teria sido eliminada. Concorda comigo? Então você já fez o primeiro passo de forma correta. Isso é imprescindível. Você não tem noção do poder que isso vai te trazer a partir do momento que você começar a aplicar. Tenta, comece a aplicar e você vai entender melhor o que eu estou te falando. Eu só comecei a ser aprovado em concursos depois de 1 ano e meio de estudos jogados no lixo, depois que eu comecei a estudar assim. Depois eu comecei a aplicar técnicas de memorização. Essa é uma delas. São várias e várias técnicas. Ela é uma delas. Mas eu só consegui sucesso depois que eu comecei a aplicar. E ó, se você está travado, não consegue avançar, não vê resultados, você não tem nada a perder em fazer isso. Nada a perder, nada. Eu vou perder um tempo. Isso é automático. Você vai perder, vai investir talvez ali 10 minutos do seu dia para fazer isso. Porque é tudo muito rápido, é tudo muito automático. Então, você só não aplica se não quiser. Tá bem? Ah, professor, fale as outras etapas. Vou falar, mas não agora, a gente vai ter uma live, né, gigante. Pode me aguardar, inscreva-se no canal aqui agora, tem um desses 2 lugares aqui. Clica aí, inscreva-se no canal, para que nos próximos vídeos você seja automaticamente notificado ou notificada, sempre que eu postar um novo vídeo. A gente vai continuar falando sobre memorização. Isso é só o primeiro passo. Aproveite e deixe um e-book aqui embaixo para você acompanhar, fazer um download gratuito desse e-book, que também vai te ajudar demais nesse processo de memorização. Tá bem? Bons estudos, a gente se vê em breve. Sucesso! Poste os comentários e as dúvidas aqui, viu? Que eu quero ouvir cada uma delas. E vou responder. Você tá vendo aí, né? Eu tô respondendo. Posta aqui que eu quero saber qual é a sua opinião sobre isso. Quero saber por que você não aplica ainda técnicas de memorização no seu processo de preparação. Bons estudos. Até mais.